pessoal, voltei mais uma vez com o Baki, dessa vez com uma pergunta interessante para responder, mais um Kenny Responde para vocês. E a pergunta da vez foi mandada aí por um dos inscritos que mandou aí nos comentários do YouTube, e ele simplesmente perguntou o seguinte: por que a galera de Baki, por que o pessoal de Baki, os lutadores, sempre são relacionados com criaturas, com seres pré-históricos, animais selvagens, animais poderosos e tal? Sempre tem essa correlação. Por que disso? Sim, a gente vai responder isso aqui, mas antes de tudo, tenho que te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de Baki, muitas coisas para você ver, várias coisas sobre outros animes. Vou deixar um cardzinho aqui em cima com tudo isso para vocês. E também, não se esquece, Batuque, o mangá, ele também está sendo ali trabalhado aqui. Eu queria trazer ele completo aqui, mas pelo que eu tô vendo, a galera não tá curtindo. Então é provável que pare, tá? De trazer ele aqui. Enfim, vamos ao que interessa. Voltando à pergunta, ele quer saber o porquê que toda vez tem essa relação de animais selvagens, de predadores, com os lutadores de Baki. Inclusive, né, a gente teve aí Bakigari Shiba, né, que lançou e se falou sobre ele, que ele era como um predador, como um caçador, e no caso até mesmo faz a relação com os homens pré-históricos, e até mesmo mostra, no caso, a King Ghidorah, né, o dragão de 3 cabeças, que simbolizava era a aura que ele emanava ali. Primeiramente, a gente tem que voltar muito, pode voltar pra caramba, porque isso começou não com Itagaki, tá? Começou com Baku e o Memakura. O Baku, ele sempre teve essa ideia de que dava para colocar auras de pensamentos e assim força dos personagens como algum ser, como algum monstro, como alguma coisa assim. E claro que isso também foi influenciado por Itagaki também, os dois, né? Quando a gente viu ali o mangá Garouden de Itagaki, que é a versão ali para mangá, né, da Light Novel Garouden, que é de Baku, a gente teve algumas modificações. Uma dessas modificações que foi feita foi dar mais ênfase a essa coisa selvagem, essa coisa dos monstros, do ser predador que existe no homem. Mas se você parar para pensar, desde Baku e Memakura escrevendo Garouden, já tinha toda essa parada de, no caso, correlacionava. Até mesmo tem um momento em Garouden que o Tamba, ele fala, né, que ele é como um lobo que está ali enjaulado, né, nas correntes e não quer soltar, e vai quebrando a corrente aos poucos até que ele se solta, e aí ele ataca e destrói e devora o seu oponente. Tem toda essa narração como se fosse realmente um lobo sendo tirado da coleira. Tem essa narração, é tudo bem explícito. Então isso aí que Baku e Memakura escreveu lá em 1980 e pouco, acabou indo para Itagaki. Itagaki viu isso e, cara, achei interessante toda essa ideia, toda essa dinâmica que o Baku ele faz. E Baku e Memakura é como se fosse praticamente um mentor para Itagaki, porque muitos personagens, muitas coisas que acontecem em Baki, elas são muito semelhantes a Garouden, muito semelhantes aos próprios personagens de Garouden, não digo nem da versão de mangá, da própria versão original. Então muito do crédito dessa questão da selvageria sempre ser colocada, né, os animais selvagens sempre ser colocada como aspecto visual para aura ou personagem de Baki, vem de Baku no Memakura, vem de Garouden. Não é uma invenção só do Itagaki, sim. Mas claro, ele aprimorou e aprimorou muito mais isso. Onde a gente tem ali sempre desde o início toda essa questão. Inclusive o próprio Yujiro, quando ele foi criado, ele não tinha nem essa parada de negócio de selvagem, de fera, de predador, de natureza. Não tinha isso. Ele só era um cara mau e descia o cacete de todo mundo e tal. Hoje em dia ele tem mais uma ligação como criatura ou algo da natureza fora de controle e tal. Até porque o próprio Itagaki acabou modificando o seu rosto e criou um rosto que se assemelha muito mais com um leão. O próprio rosto do Yujiro, quando tá furioso, é um rosto de um leão. É baseado no leão. Então ele pegava todas as linhas e os contornos do rosto de um leão, de uma fera rugindo, e coloca no rosto de Yujiro. Isso tem mudado recentemente, né? O novo traço do Itagaki mudou um pouco isso, mas você via muito isso em Grappler Baki, New Grappler Baki e Baki Hama. Você via muito isso, como ele se inspirava no leão. Isso é um fato, tá? Não é nem invenção, não. O fato é que sempre existiu isso, mas tem outro motivo também, tá?
toda a lore de Bach, ela é pautada em um pouco de ciência, um pouco de física. Então ele sempre tenta pegar algumas coisas que existem no mundo real para mostrar, sei lá, usando o darwinismo, evolução, para mostrar que o ser humano como animal, ele também tem as características selvagens e predatórias dos animais em si. Até mesmo o próprio Piccolo e o Jiro têm essa correlação. Bach até mesmo chega a falar, né, que a pose de predador todo armado, né, do Jiro, o Piccolo tem também. Então são semelhantes, essa coisa do selvagem, do predador, do pré-histórico e tal. Com relação a imagens criadas artificialmente, né, a aura que se cria. Primeiro, quando você estuda a arte marcial chinesa em si, a arte marcial chinesa, ela tem ali os movimentos e tipos de golpes baseados em algum animal. Aí você tem o golpe do tigre, você tem o louva-a-Deus, você tem da garça, né, da águia, como queira chamar, do macaco, punho do macaco. Então, esses golpes, eles imitam o animal, criando a ilusão de que era como se o próprio lutador ali, ele fosse aquele animal. Então, a ideia de você colocar esse simbolismo selvagem, predatório e forte nos personagens também vem disso, da própria arte marcial. Quando você está lutando no estilo louva-a-Deus, você luta todo com as mãos assim fechadas, não é assim que fica. Então você meio que se torna simbionte com aquele ser e se transforma nele, passa um estilo, uma aura dele, daquele ser, mesmo que você não se transforme em si. Então, para Itagaki é interessante, para que os leitores vejam todo esse simbolismo, toda essa coisa incrível do selvagem, do predador, do ser, do animal, da criatura em si. Por quê? São seres humanos tão poderosos que não tem o que se compare com ele. E aí, para meter medo nos oponentes, você tem que colocar algo que seja inacreditável, porque aquele ser humano, ele está passando algo inacreditável para o oponente. Como a pergunta foi feita, se não me engano, foi até no vídeo de Shiba, a gente viu, né, que o cara viu o King Ghidorah. Ele viu no Shiba o próprio dragão de 3 cabeças ali. Obviamente que ele não é um dragão de 3 cabeças, mas o fato do próprio Shiba ter umas tatuagens ali do dragão de 3 cabeças, o Shiba ele ter ali um aspecto de coragem, de brutalidade, de algo feroz, faz com que a pessoa imagine diversas coisas sobre o medo. O cara tá no medo, o cara imagina várias coisas. Bach mesmo, as formas que se vê com Bach nem é mais animalesca. Às vezes é um ciborgue muito doido, uns mistureba, umas coisas biológicas estranhas. É um negócio que não tem nada a ver. Então, no final das contas, o que a gente tem de entendimento sobre isso é que são essas duas coisas. Primeiro, que é uma tendência que é vinda de Garouden, né? Vinda do Baku Imakura, inclusive ele usa muito lá em Yuenshi, né? Ele criou Yuenshi, que Itagaki pediu para que ele fizesse uma história do passado de Bach. Ele criou lá e ele colocou muito dessas criaturas, desses seres para simbolizar cada personagem. Tem demônios lá, tem criaturas como lobos, essas coisas. Inclusive o próprio nome Garouden, né? O subtítulo dele o lobo faminto, alguma coisa assim. Garouden, a história do lobo faminto, alguma coisa assim. Então tudo sempre tem relação com animais. E aí, depois disso, a gente tem o segundo ponto, que é por conta das artes marciais, que elas mesmas em si, elas são focadas em coisas relacionadas a animais, os animais em si. Tanto é que a gente não vê Katsumi, a gente não vê Dopo com relação nenhuma com o animal. A gente só vê alguns específicos que têm relação com o animal. Aqueles que são mais corajosos, aqueles que são mais loucos, né, bruto e tal. E os que sempre fazem uso de alguma coisa que tem relação com aura, né. Como o Bach, o próprio Shiba, até mesmo a gente vê o Yujiro. Então, isso aí também vem das artes marciais, tá? E por último e mais básico de todos, porque é legal para o cara ler. O próprio Baku Imakura uma vez falou, né, que quando ele começou a escrever Yuenshi, ele sentiu que era estranho, porque ele tinha que fazer algo chamativo. E ele não tinha esse costume de fazer algo tão chamativo, meu Deus, uma coisa tão grandiosa.
para o mangá, porque ele precisa chamar atenção com aspectos visuais que ele não estava tão acostumado, mesmo sendo ele o criador dessa ideia do homem, ele mostrar uma aura de um animal, de um ser, de um predador e tal. No final das contas, é tudo aspecto visual, tá? Aspecto para deixar você empolgado e tal, para ficar legal, para ficar cool, para ficar da hora pra caramba. Não é nada tão importante não, tá? Exceto pelo Ujiro, que o Ujiro tem umas questões meio animalescas, porque foi incrementado na própria obra, que ele em si é um personagem que ele meio que tá menos humano a cada tempo que passa. Ele tá deixando de ser humano, porque ele vai ficando cada vez mais louco, mais problemático na cabeça e tal. Enfim, é isso aí, espero ter respondido, espero ter ensinado tua dúvida, o porquê dessas citações de criaturas, de coisas pré-históricas, de selvagens, essas correlações que se é feita, beleza? Valeu, falou, fui!